conversar sobre o assunto em público. Mas o Congresso não vota mal, não. O Congresso vota sem saber o que está votando. Os governistas chegam lá, olham para a cara do seu líder, quer seja Aécio Neves, Inocêncio Oliveira, né, e faz assim simplesmente, ó. O líder faz assim, vai lá e aperta o botão sim, ó, assim é não, acabou, decidiu. Porque senão o deputado não vai ter como sobreviver. Que ele ganha mal, a população não vai entender o que eu estou falando, ganha mal, 5 mil líquidos por mês, que pede ser 15 salários, mas isso não é dinheiro para governista. Até o líder do PMDB, algum tempo atrás, reclamou da necessidade de se aprovar o imposto verde, aquele que vai até 40 centavos a mais no litro da gasolina. Tá? Que ele não continuaria votando propostas impopulares por um ministério sem dinheiro. O que ele quer dizer com isso, Xará? Que o ministério dele tem que ter dinheiro para arrumar as estradas? Não, porque meu partido também quer arrumar o PT, o PV, o PX, o PY, todo mundo quer arrumar a estrada. Mas está na cara que parece que esse pessoal, agindo dessa maneira, ter o dinheiro do seu ministério através de empreiteiras, consegue muita ajuda para a campanha no futuro. Jair, você acha que a CPI é uma solução para os problemas nacionais? Por exemplo, a CPI do Judiciário, você acha que isso vai resultar em alguma coisa benéfica para a população? Ou se o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se reunisse e de repente fizesse aí uma reforma do Judiciário? Eu acho válido uma reforma do Judiciário, como do próprio Legislativo. Nós temos um excesso de número de parlamentares, não só em Brasília, como em Assembleia Legislativa. Para que 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro? Para que 42 vereadores? E mais da metade é ser analfabeto. Ou seja, você daria para um açougueiro o corpo da tua mãe para ser operado? Não. Por quê? Ele sabe cortar carne, mas não é médico. E aqui nós entregamos aqui a feitura das leis para semi-analfabetos, que muitas vezes, na maioria das vezes, são cooptados pelo chefe do executivo em troca de favores. Ó, se você votar conosco, nós te liberamos aí o que foi aprovado no orçamento. Nós aí colocamos nossa secretaria à tua disposição para você botar lá um posto de saúde, asfaltar uma rua, cortar um galho de uma árvore, por aí afora. Então, um político pressionado pela população que quer resultado e cooptado pelo governo, ele acaba votando de acordo com os interesses do governo. Então, hoje em dia, não existe legislativo. Eu quero dizer, nós temos Câmara, nós temos Congresso só para dizer que nós temos democracia. Mais nada. Agora, você acha que essa reforma do Judiciário seria, de repente, mais importante para o país do que mesmo essa CPI? Eu gostaria que o Judiciário fosse independente, mas não é, Xará. Não é. Né? Não quero defender o pobre aqui não, mas quem não tem dinheiro, né, com raras exceções, como temos, por exemplo, uma brilhante juíza aqui, a Salete Macaló, que eu acompanho no Diário Oficial do trabalho dela, etc. Se você não tem recurso, o teu processo não anda. Por quê? Aquele juiz que bate o martelo contra o executivo jamais será promovido. Em Brasília, o juiz que decide contra Fernando Henrique Cardoso, jamais ele será indicado para o STJ, para o STF, para o STM, etc. É uma questão de sobrevivência própria deles. Então, eu gostaria que o Judiciário tivesse independência, que o critério para chegar a esses altos cargos na magistratura fosse de outra forma, e não indicação política. O TCU também, Tribunais de Contas do Estado, do município, tudo dessa maneira, troca de favor. Tu vai para lá, mas você vai ter que votar conosco. Quando é que você viu um Tribunal de Contas da União, ou de Estado, de município, levantar falcatruas, desvios, etc? Você não vê, pô. Você não vê. Quando acontece, é a imprensa que resolve denunciar. Não sei por que motivo. Porque tem também no orçamento da União 500 milhões de reais para você dar para a imprensa. E a imprensa, uma grande parte dela, sobrevive disso. Tanto é que a compra da Manchete, um dos possíveis compradores lá, ele tentou chegar no governo e falar, se você nos garantir 180 milhões de propaganda oficial no corrente ano, eu compro. Caso contrário, eu não compro. Agora, você acha que a reforma do Judiciário é fundamental, é importante que o Judiciário seja mais transparente com a população e, de repente, essa CPI possa levar o Congresso Nacional a lugar nenhum? O Judiciário só funciona, Xará, se um dia, por exemplo, o Executivo, vamos supor no meu caso, Ministério do Exército, tá? E você não consegue administrativamente ganhar uma coisa para uma pensionista. Aquela pensionista entra na Justiça e ganha a ação. Outras, nas situações semelhantes, continuam tendo seus processos, os seus requerimentos indeferidos. Então, se após a segunda entrada dessa pensionista requerendo aquilo, se o Exército negasse, se o ministro do Exército fosse responsabilizado pecuniariamente, pode ter certeza que nós desafogaríamos a Justiça. Teríamos uma Justiça que atendesse a todos. Seria basicamente a súmula vinculante. Mas isso aí tem um lobby grande. Como é que advogado vai ganhar dinheiro? Né? O pessoal costuma muito acusar parlamentar de corrupto. Mas como é que os advogados vão ganhar dinheiro?
Se uma só ação julgada naquele sentido, serviço de jurisprudência para todos os demais. Agora, deputado, essa questão da CPI dos bancos, eu me lembro que eu entrevistava o ex-presidente caçado Collor, ele me dizia o seguinte, que, isso não só a mim, mas para a imprensa toda, que no dia que um governo tivesse legitimidade para fazer, aí sim, uma reforma do sistema financeiro, esse país ia para frente. Porque até hoje, toda reforma, todo estudo que fazia sobre o sistema financeiro no país é como se fora uma pedra de gelo. Você não tem como chegar no final da linha da CPI. Logo que foi ali nomeada a CPI, né, os jornais aqui do Brasil aqui, publicaram a relação, o nome dos senadores e quem eram os seus financiadores de campanha. Por exemplo, o Romeu Tuma em São Paulo levou R$900 mil em 94. Tá? Eu não quero desconfiar aqui, nem lançar qualquer sombra de dúvida na carreira dele. Senão isso eu não tenho prova para nada. Pode ser que o banqueiro lá, o dono daqueles bancos, né? Você acha que a reforma do sistema financeiro era importante? É importantíssimo. Agora, se só o banqueiro tivesse ganhado nesse episódio de janeiro, o governo teria interesse em apurar. Mas está na cara que não foram só eles que ganharam. Muita gente ganhou. Isso é uma grande panelinha em Brasília. E o poder é isso daí. O secretário da Receita Federal disse na CPI dos bancos que precisa urgentemente de reformas importantes, como acabar essa indústria de liminares, que banqueiro não paga imposto, que 80 bilhões de dólares foram deixados de arrecadar imposto das grandes empresas. O que é necessário fazer? Ô, Xará, o que acontece? Vamos lá, Xará, vamos para o povo entender a nossa conversa aqui. Tá? Tem muito parlamentar em Brasília. Uma vez a CBN me abriu um espaço ao vivo para falar do Pedrinho Abrão, se deu mal. Tá? Que eu falei como foi a corrupção do Castanhão, todinho ao vivo, Rede Nacional, e ministro Gustavo Krause, Pedrinho Abrão, ninguém me ameaçou de processar. Então o que acontece? O que é comum? Você é um péssimo empresário, ou banqueiro, sei lá o que for. Eu sou um deputado federal. Eu chego a você e fazemos um acerto. E eu chego ao governo da República e falo o seguinte, olha, eu voto tudo com você dentro da Câmara, mas o empresário ou o banqueiro Jair, você não se mete com ele. E está resolvida a parada. Então essa história para fazer uma reforma, o governo aprova tudo o que ele quer. Medidas altamente impopulares para a população, como a CPMF, contribuição previdenciária de servidor inativo, etc. Por que não aprova isso contra banqueiro? Não aprova porque não quer, Xará. Isso é embuste, isso é demagogia. É para enganar a população que está buscando alguma coisa e joga a culpa no Congresso. Qualquer proposta decente de FHC, eu voto com ele. Mas até agora eu não vi nenhuma proposta decente chegar na Câmara. Em consequência, eu não pude votar com ele. Você acha que o presidente da República está desgastado perante a população? E junto ao Congresso Nacional, qual análise você faz hoje do Fernando Henrique Cardoso? Nós vivemos sob a égide do governo mais corrupto da história do Brasil. Eu botaria um ponto final aí. E a ele não interessa que nenhuma CPI seja instalada na Câmara dos Deputados, que algo seja apurado, que vai chegar nele, vai chegar no governo dele. Até dizem que aquele dossiê Caiamã veio de fora. E foi para mostrar para o governo aqui o seguinte, vocês têm o rabo preso lá fora. Se não fizeram o que nós queremos agora, em janeiro, a gente vai denunciar isso e vocês vão cair igual o Collor de Mello. Isso que acontece, Xará. Não interessa apurar absolutamente nada. Eu, por exemplo, respondi um processo no Exército. Na época eu não sabia que poderia pedir o conselho de justificação, como capitão do Exército. E o ministro me acusou que eu poderia ter pedido o conselho, que seria uma maneira de eu provar minha inocência. O conselho foi instalado, graças a Deus fui absolvido por 9-4. E graças a Deus mesmo, caso contrário, se eu não tivesse tido a chance de ser processado, eu não teria como justificar a minha inocência. E eu acabaria sendo responsabilizado do quê? De ter um plano para destruir a Vila Militar, em 87, e também, né, a maneira de comprovar a minha inocência, tendo de vista esse plano, e teria passado por mentiroso também, que a acusação básica foi essa, que eu estava mentindo. Eu pude provar a minha inocência. Então, qualquer governo, eu acho, né, no caso de uma CPI, tem a tua chance de provar a tua inocência. Agora, como é que pode um ex-presidente de Banco Central falar que tem o direito de ficar calado? É um imoral, um sem vergonha. Ele tinha que ir lá e contar a verdade. Por que o medo da verdade? Eu não tenho medo da verdade, Xará. Pode perguntar o que você quiser para mim, eu não sei da minha vida particular. Público, particular, dentro de casa. Fora isso, eu abro qualquer coisa para você. Não tem problema. Agora, é um governo que não tem moral. Ele mesmo recomenda o chefe da Casa Civil a dizer ao Chico Lopes que não podia abrir a boca. Porque se ele abrir a boca, cai o governo. Ou você acha que só o banqueiro faturou nisso aí? Ao seu juízo, o que é que você acha do professor Chico Lopes?
Ah, é um ladrão, eu não posso falar outra coisa. Quer me processar, processe. Ainda bem que tem imunidade. Tá ok? Então, eu me escuso realmente da mulher. Preciso dela. Caso contrário, eu estaria morto. E como eu não tenho dinheiro para contratar advogado para me defender, se fosse o caso, eu ganho 5 mil líquidos por mês. Tenho 30% de pensão alimentícia, 3.500 por mês. Eu estou reclamando do meu salário, não. Mas eu não teria como contratar advogado. Porque ou você contrata advogado de nome, como o Chico Lopes contratou, não sei a peso do quê, de dólar, com toda certeza, ou você não tem advogado. Você quer ver? Na CPI do narcotráfico, entrei lá sem querer nela. Estava uma sessão secreta. Estava ouvindo aquele coronel que estaria envolvido ali, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, quando logo cheguei, o Turminha deu um tapa na mesa, né? Perguntou para ele, qual é o brigadeiro que o senhor está escondendo? Acabou ali o depoimento do coronel. O Turminha não pode fazer aquilo. É falta de caráter. Falta de caráter. E daí o Moroni Toga perguntou, por que você não veio com advogado? Ele falou, eu não veio com advogado porque não tenho como contratar advogado. Não estou defendendo o coronel, não. Mas o Chico Lopes é também diferente. Ninguém deu tapa na mesa para o Chico Lopes abrir a boca. Daí o coronel puxou o contra-cheque dele, R$3.500 por mês, 5 filhos. Não estou defendendo o coronel, por favor. Não, o coronel da aeronáutica não tem como contratar um advogado para defendê-lo. Agora, ele é tratado como bandido, chega lá pré-julgado. Você não acha que a CPI tem esse papel e às vezes até confunde o papel da CPI quando vai alguém depor no Congresso Nacional? O problema é o seguinte, Xará, tapa na mesa, querer até ir para porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Você pega o irmão do Jabes Rabelo, 15 quilos de cocaína no lombo, e acha que ele tem que ser tratado com dignidade. E nós aqui, torturados, né, preocupados, nossos filhos estão sendo aliciados por tráfico nas escolas. Pô. Isso é democracia, o pessoal chama de democracia. Essa porcaria que a gente vive hoje em dia, é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Você tem saudade do regime militar? Quem tem é o povo, não pelo regime em si, se tinha mais dignidade naquela época. Hoje você vê colega de esquerda falar, nem no regime militar acontecia isso. No regime militar se roubava 10% na Embaixada da França, hoje se rouba 90%. Um presidente do Banco Central fala que não vai falar da conta de 1.600.000 lá fora. Você acha que o papel do Banco Central está bem elaborado, está bem distribuído? É um banco mais do que independente, Xará. Olha, se tua esposa, não sei se você é casado, tá? Mas, por exemplo, tua companheira vai fazer um gasto que envolve quase toda a tua renda mensal, ela vai te procurar, ô Jair, eu posso comprar essa geladeira? Ou ela compra, faz o crediário e você que se exploda? Não é assim. Aquelas compras e vendas de dólar lá dentro, dado ao vulto, teria que ser comunicado ao presidente do Banco Central ou ao presidente da República. Se eles falam que não sabiam de nada, por que não demite toda a diretoria? Você tem que dar uma bronca na tua casa se tua esposa fizer isso aí. Conversar com ela numa boa, olha, não pode fazer assim. A gente vai quebrar, vai tornar inadimplente. Você acha que o ministro Malan era um marido traído? Quer nada. Saúde, asfaltar uma rua, cortar um galho de uma árvore, por aí afora. Então é um político pressionado pela população que quer resultado. E cooptado pelo governo, ele acaba votando de acordo com os interesses do governo. Então, hoje em dia, não existe legislativo. Eu quero dizer, nós temos Câmara, nós temos Congresso só para dizer que nós temos democracia. Mais nada. Agora, você acha que essa reforma do judiciário seria, de repente, mais importante para o país do que mesmo essa CPI? Eu gostaria que o judiciário fosse independente, mas não é, Xará. Não é. Né? Não quero defender o pobre aqui não, mas quem não tem dinheiro, né, com raras exceções, como temos, por exemplo, uma brilhante juíza aqui, a Salete Macaló, que eu acompanho no Diário Oficial do trabalho dela, etc. Se você não tem recurso, o teu processo não anda. Por quê? Aquele juiz que bate o martelo contra o executivo jamais será promovido. Em Brasília, o juiz que decide contra a Fernando Henrique Cardoso, jamais ele será indicado para o STJ, para o STF, para o STM, etc. É uma questão de sobrevivência própria deles. Então, eu gostaria que o judiciário tivesse independência, que o critério para chegar a esses altos cargos na magistratura fosse de outra forma, e não indicação política. O TCU também, Tribunais de Contas do Estado, do município, tudo dessa maneira, troca de favor. Tu vai para lá, mas você vai ter que votar conosco. Quando é que você viu um Tribunal de Contas da União, ou de Estado, de município, levantar falcatruas, desvios, etc? Você não vê, pô, você não vê. Quando acontece, é a imprensa que resolve denunciar. Não sei por que motivo. Porque tem também no orçamento da União 500 milhões de reais para você dar para a imprensa. E a imprensa, uma grande parte dela, sobrevive disso. Tanto é que a compra da Manchete, um dos
possíveis compradores lá, ele tentou chegar no governo e falar, se você nos garantir 180 milhões de propaganda oficial no corrente ano, eu compro, caso contrário, eu não compro. Agora, você acha que a reforma do judiciário é fundamental? É importante que o judiciário seja mais transparente com a população e, de repente, essa CPI possa levar o Congresso Nacional a lugar nenhum? O judiciário só funciona, Xará, se um dia, por exemplo, eu respondi um processo no Exército. Né? Na época eu não sabia que poderia pedir o conselho de justificação, como capitão do Exército. E o ministro me acusou que eu poderia ter pedido o conselho, que seria uma maneira de eu provar minha inocência. O conselho foi instalado, graças a Deus fui absolvido por 9-4. E graças a Deus mesmo, caso contrário, se eu não tivesse tido a chance de ser processado, eu não teria como justificar a minha inocência. E eu acabaria sendo responsabilizado do quê? De ter um plano para destruir a Vila Militar, em 87, e também, né, a maneira de comprovar a minha inocência, tendo de vista esse plano, e teria passado por mentiroso também, que a acusação básica foi essa, que eu estava mentindo. Eu pude provar a minha inocência. Então, qualquer governo, eu acho, né, no caso de uma CPI, tem a tua chance de provar a tua inocência. Agora, como é que pode um ex-presidente de Banco Central falar que tem o direito de ficar calado? É um imoral, um sem vergonha. Ele tinha que ir lá e contar a verdade. Por que o medo da verdade? Eu não tenho medo da verdade, Xará. Pode perguntar o que você quiser para mim, eu não sei da minha vida particular. Público, particular, dentro de casa. Fora isso, eu abro qualquer coisa para você. Não tem problema. Agora, é um governo que não tem moral. Ele mesmo recomenda o chefe da Casa Civil a dizer ao Chico Lopes que não podia abrir a boca. Porque se ele abrir a boca, cai o governo. Ou você acha que só o banqueiro faturou nisso aí? Ao seu juízo, o que é que você acha do professor Chico Lopes? É um ladrão. Eu não posso falar outra coisa. Quer me processar, processe. Ainda bem que tem imunidade. Tá ok? Então, eu me escuso realmente da mulher. Preciso dela. Caso contrário, eu estaria morto. Como eu não tenho dinheiro para contratar advogado para me defender, se fosse o caso. Eu ganho 5 mil líquido por mês. Tenho 30% de pensão alimentícia, 3.500 por mês. Estou reclamando do meu salário, não. Mas eu não teria como contratar advogado. Porque ou você contrata advogado de nome, como o Chico Lopes contratou, não sei a peso do quê, de dólar, com toda certeza, ou você não tem advogado. Você quer ver? Na CPI do narcotráfico, entrei lá sem querer nela. Estava uma sessão secreta. Estava ouvindo aquele coronel que estaria envolvido ali, que teria colocado a mala aqui no avião para ir para fora. Estava lá, quando logo cheguei, o Turminha deu um tapa na mesa, né? Perguntou para ele. E precisa urgentemente de reformas importantes, como acabar essa indústria de liminares, que banqueiro não paga imposto, que 80 bilhões de dólares foram deixados de arrecadar imposto das grandes empresas. O que é necessário fazer? Ô, Xará, o que acontece? Vamos lá, Xará, vamos para o povo entender a nossa conversa aqui. Tá? Tem muito parlamentar em Brasília. Uma vez a CBN me abriu um espaço ao vivo para falar do Pedrinho Abrão, se deu mal. Tá? Que eu falei como foi a corrupção do Castanhão, todinho ao vivo, Rede Nacional, e ministro Gustavo Krause, Pedrinho Abrão, ninguém me ameaçou de processar. Então o que acontece? O que é comum? Você é um péssimo empresário, ou banqueiro, sei lá o que for. Eu sou um deputado federal. Eu chego a você e fazemos um acerto. E eu chego ao governo da República e falo o seguinte, olha, eu voto tudo com você dentro da Câmara, mas o empresário ou banqueiro Jair, você não se mete com ele. E está resolvida a parada. Então essa história para fazer uma reforma, o governo aprova tudo o que ele quer. Medidas altamente impopulares para a população, como a CPMF, contribuição previdenciária de servidor inativo, etc. Por que não aprova isso contra banqueiro? Não aprova porque não quer, Xará. Isso é embuste, isso é demagogia. É para enganar a população que está buscando alguma coisa e joga a culpa no Congresso. Qualquer proposta decente de FHC, eu voto com ele. Mas até agora eu não vi nenhuma proposta decente chegar na Câmara. Em consequência, eu não pude votar com ele. Você acha que o presidente da República está desgastado perante a população? E junto ao Congresso Nacional, qual análise você faz hoje do Fernando Henrique Cardoso? Nós vivemos sob a égide do governo mais corrupto da história do Brasil. Eu botaria um ponto final aí. E a ele não interessa que nenhuma CPI seja instalada na Câmara dos Deputados, que algo seja apurado, que vai chegar nele, vai chegar no governo dele. Até diz que aquele dossiê Caiamã veio de fora. E foi para mostrar para o governo aqui o seguinte, vocês têm o rabo preso lá fora. Se não fizeram o que nós queremos agora, em janeiro, a gente vai denunciar isso e vocês vão cair igual o Collor de Mello. Isso que acontece, Xará. Não interessa apurar absolutamente nada. Eu pretendo conversar sobre o assunto em público. Mas o Congresso não vota mal, não. O Congresso vota sem saber o que está votando. Os governistas chegam lá, olham para a cara do seu líder, quer seja Aécio Neves, Inocêncio Oliveira, né, e faz assim simplesmente,
O líder faz assim, vai lá e aperta o botão sim, ou assim, é não, acabou, decidiu. Porque senão o deputado não vai ter como sobreviver. Que ele ganha mal, a população não vai entender o que eu estou falando, ganha mal, 5 mil líquidos por mês, que perde 15 salários, mas isso não é dinheiro para governista. Até o líder do PMDB, algum tempo atrás, reclamou da necessidade de se aprovar o imposto verde, aquele que vai até 40 centavos a mais no litro da gasolina, tá? Que ele não continuaria votando propostas impopulares por um ministério sem dinheiro. O que ele quer dizer com isso, Xará? Que o ministério dele tem que ter dinheiro para arrumar as estradas? Não, porque meu partido também quer arrumar o PT, o PV, o PX, o PY, todo mundo quer arrumar a estrada. Mas está na cara que parece que esse pessoal, agindo dessa maneira, tendo dinheiro do seu ministério através de empreiteiras, consegue muita ajuda para a campanha no futuro. Jair, você acha que a CPI é uma solução para os problemas nacionais? Por exemplo, a CPI do Judiciário, você acha que isso vai resultar em alguma coisa benéfica para a população? Ou se o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, se reunisse e de repente fizesse aí uma reforma do Judiciário? Eu acho válido uma reforma do Judiciário, como do próprio Legislativo. Nós temos um excesso de número de parlamentares, não só em Brasília, como em Assembleia Legislativa. Para que 70 deputados estaduais no Rio de Janeiro? Para que 42 vereadores? E mais da metade é semi-analfabeto. Ou seja, você daria para um açougueiro o corpo da tua mãe para ser operado? Não. Por quê? Ele sabe cortar carne, mas não é médico. E aqui nós entregamos aqui a feitura das leis para semi-analfabetos, que muitas vezes, na maioria das vezes, são cooptados pelo chefe do executivo em troca de favores. Ó, se você votar conosco, nós te liberamos aí o que foi aprovado no orçamento. Nós aí colocamos nossa secretaria à tua disposição para você botar lá um posto executivo. Vamos supor, no meu caso, Ministério do Exército. Tá? E você não consegue administrativamente ganhar uma coisa para uma pensionista. Aquela pensionista entra na justiça e ganha a ação. Outras, nas situações semelhantes, continuam tendo seus processos, os seus requerimentos indeferidos. Então, se após a segunda entrada dessa pensionista requerendo aquilo, se o Exército negasse, se o ministro do Exército fosse responsabilizado pecuniariamente, pode ter certeza que nós desafogaríamos a justiça. Teríamos uma justiça que atendesse a todos. Seria basicamente a súmula vinculante. Mas isso aí tem um lobby grande. Como é que advogado vai ganhar dinheiro? Né? O pessoal costuma muito acusar parlamentar de corrupto. Mas como é que os advogados vão ganhar dinheiro? Se uma só ação julgada naquele sentido, serviço de jurisprudência para todos os demais. Agora, deputado, essa questão da CPI dos bancos, eu me lembro que eu entrevistava o ex-presidente cassado Collor, ele me dizia o seguinte, que, isso não só a mim, mas para a imprensa toda, que no dia que um governo tivesse legitimidade para fazer, aí sim, uma reforma do sistema financeiro, esse país ia para frente. Porque até hoje, toda reforma, todo estudo que fazia sobre o sistema financeiro no país é como se fora uma pedra de gelo. Você não tem como chegar no final da linha da CPI. Logo que foi ali nomeada a CPI, né, os jornais aqui do Brasil aqui, publicaram a relação, o nome dos senadores e quem eram os seus financiadores de campanha. Por exemplo, o Romeu Tuma em São Paulo levou R$900 mil em 94. Eu não quero desconfiar aqui, nem lançar qualquer sombra de dúvida na carreira dele. Senão isso eu não tenho prova para nada. Pode ser que o banqueiro lá, o dono daqueles bancos, né? Você acha que a reforma do sistema financeiro era importante? É importantíssimo. Agora, se só o banqueiro tivesse ganhado nesse episódio de janeiro, o governo teria interesse em apurar. Mas está na cara que não foram só eles que ganharam. Muita gente ganhou. Isso é uma grande panelinha em Brasília. O poder é isso daí. O secretário da Receita Federal disse na CPI dos bancos que